todos. Hoje a nossa aula de geografia ela vai ser um pouco diferente, porém ela não seria diferente se estivesse sendo online. Eu estou gravando um pouco antes da nossa aula. O nosso conteúdo hoje ele vai ser, nós vamos dar continuidade ao conteúdo ao assunto falando sobre indústrias. A gente agora vai falar, nós falamos sobre o que é indústria, falamos sobre os tipos de indústrias, falamos na aula retrasada e na aula passada como as fábricas elas foram organizadas ao longo do tempo, com o Taylorismo, o Fordismo e vimos também com a questão do Toyotismo. E a gente vai começar então a estudar como se desenvolveu a industrialização aqui no continente americano. A gente vai observar que a industrialização é uma das principais fontes de riqueza do mundo, não é? A gente vai observar que nós vivemos em um mundo moderno, em um mundo organizado, e a gente vai observar que o continente americano não poderia ser diferente. A gente vai estudar hoje, nós vamos iniciar hoje um assunto bem rápido, que é falando sobre a industrialização da América. O processo de industrialização do continente americano, ele aconteceu de maneira diferenciada, tanto na América anglo-saxônica como na América Latina, por causa das diferentes formas em que essas sociedades se organizaram, desde o período colonial, da ocupação, até a organização do espaço desses lugares diferentes. A gente pode observar, pessoal, que o continente americano ele tem uma industrialização que ela é muito diferente. Cada país da América tem a sua colonização diferente. Alguns se industrializaram no início, alguns ainda não são industrializados, alguns estão se industrializando, e a gente vai observar que o continente americano ele não é igualitário. A gente vai observar que a industrialização ela ocorreu de formas diferentes em cada lugar da América. Alguns lugares se industrializaram muito e outros lugares ainda estão se industrializando. A gente vai observar então que a relação das atividades com a relação de acordo com as características de uma determinada região, elas sempre vão serem de grande importância para a gente tentar compreender como iniciou o processo de industrialização das Américas. A gente vai então iniciar com um questionamento. Será que todos os países da América têm o mesmo tipo de industrialização? Pessoal, vamos nos colocar em relação ao conteúdo de história, o conteúdo de geografia, e a gente vai se perguntar: será que todos os países da América eles são industrializados? Será que esses países eles são ricos? Será que todos eles são desenvolvidos? A gente vai observar que depois desse questionamento, nem todos os países da América são desenvolvidos. A gente vai observar que nós temos países muito desenvolvidos, como os Estados Unidos, que é altamente industrializado. Nós vamos observar que nós temos o Haiti, um país da América que não é industrializado, não tem uma industrialização muito forte. Nós temos o Brasil também, não tem uma industrialização muito boa, porém também já tem uma industrialização que vem avançando ao longo dos tempos. Porém, a gente vai observar que nem todos os países eles têm uma economia baseada na indústria. A indústria ela não é muito forte em muitos países. E a gente começa então a se perguntar: mas por que alguns países são industrializados e outros não têm uma economia muito industrializada? Pessoal, só é a gente se lembrar que aqui no continente americano nós temos duas divisões. Nós vamos ter a América Latina e temos a América Anglo-Saxônica. A gente vai observar que os países da América Latina eles têm diferentes tipos de industrialização. Claro que sim. A gente vai observar que esses diferentes tipos de industrialização elas vão acontecerem por vários motivos. A gente vai observar que um país, o que ele é hoje, ele vai sofrer uma ação do que aconteceu há muitos anos. Por exemplo, vamos imaginar aqui o Brasil. O Brasil ele não se desenvolveu, não se industrializou muito rápido, porque ele foi o quê? Muito explorado por Portugal. Já os Estados Unidos se desenvolveu de forma mais rápida,
porque foram colonizados pelos ingleses, e os ingleses o quê? Não exploravam todas as regiões dos Estados Unidos e pouquíssimas regiões dos Estados Unidos foram exploradas. A gente vai observar então que a exploração ela foi maior no Brasil, feito pelos colonizadores espanhóis, que roubaram sempre a nossa riqueza e nos exploraram, e exploraram também as riquezas do Brasil, enquanto nós vamos observar então que a colonização nos Estados Unidos ela foi diferente. Nós vamos observar que essa colonização nos Estados Unidos ela ocorreu então de uma forma bem diferente. Nós vamos ver que apenas algumas regiões foram exploradas, porém a maioria não foi explorada. A gente vai observar então que a forma que um país ele foi colonizado, ele influencia no que esse país ele é hoje. Nós fomos explorados, então nós não somos um país desenvolvido. Ainda a gente vê que ainda nós temos uma consequência. Os Estados Unidos, por terem sido colonizados pelos ingleses e pouco explorado, eles conseguiram então se tornar a maior potência mundial. Nós vamos observar que a ocupação desses colonizadores também influenciou. Se eles desenvolveram a agricultura como o Brasil, nossa economia baseada então no setor primário, na agricultura, na pecuária. Agora nos Estados Unidos, na América do Norte e no Canadá, a gente vê que eles ocuparam, mas eles tinham uma organização diferente. Eles estavam voltados para o comércio e também para o desenvolvimento da indústria. Então a gente vê já uma certa diferença da América Latina, que foi explorada, onde eles desenvolveram então a agricultura e a pecuária, e vamos ter a América do Norte, nos Estados Unidos e no Canadá, que foi ocupado pelos ingleses, e eles então ocuparam de quê? De uma forma de aumentar o comércio, de aumentar as indústrias, e a gente vai observar que as atividades econômicas que foram desenvolvidas em cada local da América, ela foi desenvolvida. Algumas regiões, desde o período da chegada dos portugueses, se dedicaram à agricultura e à pecuária, e outras regiões se dedicavam principalmente ao comércio e se dedicavam também à industrialização. Por isso que nós vamos perceber tantas diferenças entre a América do Norte e a América Latina, a América anglo-saxônica e a América Latina. A gente vai observar então que a região da América anglo-saxônica ela é mais desenvolvida, ela é mais industrializada. Enquanto as indústrias aqui na América Latina, a gente vai observar que nós fomos muitas vezes explorados e a gente vê que nós temos o quê? Uma industrialização que ainda é muito fraca. Aí vou colocar uma diferença aqui. Nós temos então aqui os Estados Unidos, tem uma alta industrialização. Pronto. Na América Latina, como nós fomos explorados muitos anos, muitos séculos, aliás, nós vamos ver que nós temos uma baixa industrialização. Ok? Então é assim que a gente vai perceber essa diferença. A gente vai observar então que nós temos uma tabela. Essa tabela ela está mostrando a riqueza de cada país aqui do continente americano. Essa tabela ele está mostrando então, nós temos aí a participação da indústria, ou seja, quanto por cento da sociedade a gente vê que ela se dedica ou à indústria ou ela vai se dedicar à agricultura. A gente vai dizer que a economia ela é dividida em 3 setores: o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Para diferenciar um país, a gente vai então começar então a perceber aqui. Setor primário. O setor primário é um setor baseado que a economia ela vai produzir a agricultura, a pecuária e vai se dedicar também a outro plano da economia, que vai ser extrativismo.
Segundo setor da economia, nós temos o setor secundário, que é a economia baseada na indústria. E o setor terciário é o setor da economia baseado no comércio. Então, aqui nós vamos ver que a economia de um país ela é dividida em 3 setores. Setores da economia. Pronto. Quando a gente quer diferenciar um país, pessoal, nós vamos diferenciar esse país utilizando o quê? Sabendo diferenciar como é que um país ele tem uma certa economia. Se ele tem uma economia baseada no setor primário, na agricultura, na pecuária e no extrativismo, na retirada, por exemplo, de madeira, ou então de frutas, principalmente de madeira, de peixes, é uma atividade extrativista, está retirando da natureza. A gente vê que esse país ele vai ser o quê? Ele não é desenvolvido, ele tem uma economia baseada na agricultura. Se um país ele tiver uma economia baseada no setor secundário e no setor secundário, ele vai ser um país que está se desenvolvendo, ele pode ser um país rico, desenvolvido, e a gente vê o setor secundário da economia é um setor significa que um país tem uma economia baseada na indústria. Se ele tiver a sua economia baseada no setor terciário, ele tem uma economia baseada no comércio. Então, é uma das formas que nós utilizamos para diferenciar se um país ele é rico, se ele é desenvolvido ou se ele é pobre e subdesenvolvido. Nós temos uma tabela aí mostrando o grau de indústrias que existem em alguns países e a participação na agricultura. Nós vamos observar aí, pessoal, que está em ordem decrescente, do mais alto até o mais baixo. Nós vamos ver aí, por exemplo, no continente americano, que são os países que têm, na primeira coluna nós temos a participação na indústria. Nós vamos ver que os países mais industrializados do continente americano nós vamos encontrar e que tem uma maior participação de indústrias. Nós vamos ter o Canadá, os Estados Unidos. Nós vamos ver que, além da indústria, eles também se dedicam à participação de serviços. E essa participação de serviços está significando aí, pessoal, o que nós chamamos de setor terciário. É o setor do comércio. E no meio nós temos o setor primário, que é o setor da agricultura. Vejam que o Canadá e os Estados Unidos têm uma baixa participação na agricultura. Isso não significa que eles produzam pouco alimento. Não. Eles produzem o necessário, porém a sua economia está baseada na participação na indústria e na participação de serviços, que é o chamado setor terciário, é o setor do comércio. A gente vê que em seguida nós vamos ter o México, a Argentina, a Bolívia, o Brasil, até chegar a Venezuela que tem, que vai ter aí uma baixa participação, nesses setores então industriais. A gente vai observar então que cada país então da América Latina ou da América Anglo-Saxônica tem uma maior participação nas indústrias. A gente vê que o Canadá e os Estados Unidos são os países que têm a maior participação em relação à riqueza, em relação às indústrias do continente americano, e eles também se dedicam ao setor terciário, que vocês estão vendo aí na última coluna, que é o setor da participação de serviços. Bom, a gente vai observar então uma diferença bem rapidinha. Aqui no continente americano, nós temos vários tipos de indústrias. Nós temos uma indústria intermediária, que é a indústria de bens de capital. É aquela que vai produzir, a indústria de bem intermediário, elabora matéria-prima para as indústrias de base ou de bens de consumo. Ou seja, pessoal, é aquela indústria que vai produzir, então, indústria siderúrgica, metalúrgica, petroquímica. Nós temos a segunda, a indústria de equipamentos, que fabrica objetos e máquinas, equipamentos ou máquinas para serem utilizados por outras fábricas, indústrias, como peças, ferramentas. E temos aí o terceiro, que vai ser o quê? A indústria de bens de consumo. São indústrias que as pessoas compram diretamente a ela. Nós vamos ter a indústria
de automóveis, eletrodomésticos, de móveis e vestuário, que é chamada a indústria de bens de consumo duráveis. E vamos ter, dentro da indústria de bens de consumo, a indústria de bens de consumo não duráveis, ou seja, é aquela que produz produtos que acabam rapidamente com o tempo, como bebidas, cosméticos, os alimentos, que têm um prazo de validade. Então a gente vê aí que nós temos então três tipos de empresas aqui. A indústria de bens intermediários, a gente vai observar que elabora matéria-prima para as indústrias de base ou de bens de consumo, que é, no caso, a indústria siderúrgica, metalúrgica e a petroquímica. Ou seja, são indústrias que vão retirarem da natureza para serem utilizadas por outras empresas. Segundo tipo de empresa, a indústria de bens de equipamentos, são indústrias que produzem equipamentos para serem utilizados por outras empresas. E vamos ter aí a chamada indústria de bens de consumo. São elas que vão produzirem principalmente bens ou produtos para serem comprados diretamente por nós. A gente vê aí inicialmente, pessoal, o que nós vamos ver que hoje cada vez mais as indústrias elas têm se modernizado aqui no continente americano. A gente vai observar que quando se ouve falar em indústria, é comum a gente ouvir falar em várias que indústria é um local onde se produz ou então que se transforma a matéria-prima em uma matéria industrializada. Ou seja, eu retiro a madeira, por exemplo, da natureza e vou transformar em um móvel. Isso é industrialização. A gente pode observar, por exemplo, o aço ele é feito a partir do ferro. Nós vamos ter os tecidos, que são feitos a partir do algodão, da seda ou então de um produto sintético. Nós vamos ter, por exemplo, outros setores da economia, como a construção civil, as atividades extrativistas. São vários campos da indústria que o Brasil e o continente americano, de forma geral, estão cada vez mais melhorando. A gente vê aí, por exemplo, pessoal, que nós vamos então observar que vários setores da economia estão se desenvolvendo no continente americano. Nós vamos encontrar a construção civil, como pontes hidrelétricas, túneis e viadutos. Nós vamos encontrar aí a atividade extrativista, ou seja, são atividades que se dedicam à pesca, à caça, à coleta de vegetais, à retirada de madeira e à retirada também de minérios. São indústrias porque elas utilizam tecnologia para retirar esses materiais, esses bens do solo então em que eles se encontram. A gente vai observar, por último, que existe uma grande diferença entre a indústria da América anglo-saxônica, dos Estados Unidos e do Canadá, e do restante da América, que é da América Latina. Qual é a principal diferença, pessoal? Vejam aí. Nós vamos ver que os Estados Unidos têm uma economia muito desenvolvida, que é o país mais desenvolvido do mundo e mais rico. Nós vamos ver que a riqueza deles vem do setor secundário, que é uma economia baseada na indústria, e do setor terciário, que é uma riqueza que é produzida no comércio. Nós vamos ver que eles também têm uma grande base de serviços e de indústrias, e a gente vê que a economia deles tem uma pequena participação da agricultura. Basta a gente voltar aqui e ver que apenas 1,9% do PIB, da riqueza que é produzida nos Estados Unidos, ela vem da agricultura. Agora, se a gente, por exemplo, pegar o Paraguai, 23%, a gente pegar a Guiana também, a gente conseguir então pegar a Argentina, 10% da economia. Vejam que são países que não têm uma economia muito boa, porque tem uma economia ainda baseada na agricultura, na pecuária, em atividades extrativistas. E a gente vê que os Estados Unidos se dedica mais à indústria, ao comércio e menos à agricultura. Isso não significa que eles produzem pouco alimento, produzem muito. Porém, a riqueza deles vem mais da indústria e do comércio. Enquanto na América Latina, nós vamos ter uma economia baseada na agricultura e também na pecuária, ou seja, no setor primário da economia. A gente então vai perceber que existe um grau de certas diferenças entre a América Latina e a América anglo-saxônica em relação, principalmente em relação ao que nós vamos chamar
ao que nós vamos chamar principalmente de, como nós podemos dizer, de industrialização. Os Estados Unidos e o Canadá são mais industrializados, da América anglo-saxônica, porque foram pouco explorados durante a colonização, enquanto a América Latina foi muito explorado e vai ter uma economia ainda, uma economia frágil. Isso temos uma economia baseada ainda na agricultura e na pecuária. Claro que o Brasil é um dos países que mais tem crescido, o Brasil, a Argentina, e vamos ter também o México, que são economias que estão se industrializando. Nós não somos apenas um país subdesenvolvido, nós somos um país emergente, porque nós estamos se desenvolvendo cada vez mais.